como que essas plantas, após o discurso de Tadeu Schmidt na semana passada, que ele usou de um eufemismo para não falar planta, chamou de coadjuvantes, né? Eu achei tão bonita essa palavra, né? Coadjuvantes do jogo, porque se referia ao Luigi, porque não teve nenhum momento de protagonismo, nenhum enredo, nenhuma história. E parece como que isso bateu para casa de uma forma pesada, porque até mesmo a treta da Alane e da Fernanda aconteceu pós esse discurso, sendo que elas tiveram um momento no jogo Sincerão da semana passada que elas poderiam ter resolvido toda essa situação e a Fernanda só balançou a cabeça e ficou quieta. E depois do discurso, eu não sei o que né, veio o discurso e veio aquela mandinga lá de Yasmin Brunet. Ele mudou tudo, foi sabe, perfeito. acho que girou o relógio ao contrário, sabe, fez um trem lá, que começou com essa treta da semana passada, que pra mim é uma das melhores da história do Big Brother. A Fernanda levanta e fala assim, vou lá falar com ela, né? Ela tá conversando com a Pitel e dá uma luz nela do tipo, eu preciso de uma treta. E aí ela vai até a Alane. Só que ela não imaginava que ela ia soltar tantas palavras que ela mesma depois se arrepende, né? Mas continua debochada. Continua extremamente debochada. Ela é uma vilã raiz. Eu gosto muito. E ela continua debochada, mas ela uma coisa que você falou que é certa, ela reconheceu que ela pegou pesado. Ela não pediu desculpa para a Alane, mas ela depois reconheceu lá no meio que ela exagerou na forma como falou, mas ela também retribuiu o deboche que também veio do lado da Alane, né? E ela pediu desculpa pra família dela, pediu desculpa. Eu acho que assim, ela foi lá no raio-x e pediu desculpa. Você pedir desculpa quando você tem um embate tão forte com alguém no jogo, acho que é meio difícil também, porque você acaba dando munição pra pessoa que tá disputando um prêmio milionário com você, né? Então eu até entendo. Da questão era essa, né? Quem disse que eu quero o seu perdão? Né? Começou dessa maneira. Então, lógico que a questão de desculpas não vai entrar de novo no diálogo entre as duas. Exatamente. Eu acho que vai ser essa rivalidade, enquanto elas estiverem ali, que vai ser essa rivalidade mesmo, que uma a tendência é votar na outra. E a forma como essa proporção tomou, que até mesmo na sexta-feira, quando a Fernanda teve que dar, né, os pré-selecionados dela para o paredão, que veio a atitude da Beatriz, que eu acho que foi que credenciou ela de fato para o paredão, porque se eu acho que não fosse aquele episódio, talvez a Fernanda não desse para ela a pulseira, não é que desse a pulseira, talvez não indicasse ela e fosse direto na Alane, já que a Denisiane estava imune, mas eu acho que essa atitude da Beatriz, que eu acho que foi mais por impulso, impensada, levou ela para esse paredão de novo. Sim. E além de plantas, né, dessa disputa, né, de Alane mostrando um outro lado e a Fernanda acordando para o jogo, vamos dizer assim, teve também a briga envolvendo Davi, Bin Laden e Lucas Buda, né? Porque o Lucas Buda, fico até vendo os tweets aqui das pessoas brincando que ele precisa de um chá de revelação para entender que ele não é camarote, né? Porque o maior baba-ovo dos camarotes ali dentro, ele colocou num lugar, numa situação que ele também não entendeu que ele tá jogando contra ele mesmo com as atitudes que ele tá tendo ali dentro, né? Perfeito. Acho que ele acha que ele é o compadre Washington, ele acha que ele é o artista. Baixou o personagem, né? Só se for isso. É uma ótima análise. Falou que ele é compadre Washington uma vez, ele acreditou e absorveu aquilo. Eu acho que pode estar, quando a gente pensa até no puxa-saquismo dele e na resistência que as pessoas têm em votar nos camarotes, ele pode ter, uma ideia compartilhada, né, de que os camarotes estão mais fortes pela torcida que eles têm fora, as pessoas conhecerem eles já, então ele pode estar meio que usando eles de guarda-chuva também, né, pensando assim, é claro que há uma proteção muito grande entre os camarotes, mas aí ele pensa assim, depois deles estou eu, então eu vou grudar. Porque é o único que eles sabem lá na casa também que já tem seguidores, né? E que tem talvez um público cativo aqui fora. Então eu acho que é meio que esse pensamento da casa também, que eu vejo que a única pessoa que não tem é o Davi, embora ele não tenha votado na Vanessa, e eu acho que isso foi uma estratégia que ele tentou fazer porque as pessoas tinham dito antes que ninguém ia votar nela, então na hora ele deve ter pensado assim, não vou jogar um voto fora, e acabou jogando, infelizmente. Eu acho que pode ter um pouco desse pensamento também, de que todo mundo compartilha, de que o camarote é forte. Acho que envolve esse pensamento, principalmente que eu vejo nesse camarote, né, no camarote desse ano, pessoas muito mais populares do que os dos outros camarotes, né, das outras edições.
envolve realmente esse medo e faz sentido essa sua análise, ele colar neles ali para tentar garantir, enquanto ele estiver ali, talvez achando que eles vão protegê-lo na dinâmica, né? É uma estratégia dele, mas eu fico impressionado como que na briga com o Davi, né, a forma como ele agiu e até mesmo aumentando certas coisas, né? Eu acho que ali da tribo dos fofoqueiros, acho que ele e Bin Laden estão ali pau a pau, né? Porque adora uma fofoca, mas distorcer um pouco da história, né? Fanfiqueiro da casa, né? Total, que eu fico até imaginando, a Globo tá perdendo ótimos roteiristas com esses dois ali dentro, né? O Calabreso mesmo, que os dois sabiam o que era e não foram sinceros, não falaram para as pessoas o que era o Calabreso. Usaram todo o enredo contra o Davi. Exatamente. Sabe? E eu vejo que essa necessidade do Lucas, né, dentro desse movimento da casa, de buscar esse protagonismo, tentando ressurgir, né, vamos dizer assim, dentro da casa, se mostrar dentro do jogo, se fazer aparecer. E tem também, a gente não pode deixar de falar de Michel. Nossa. Porque ele, confesso, gente, que eu não lembro muito dele ali dentro, né? Ele não tem protagonismo, não tem destaque pra nada. Eu lembro dele na votação agora desse domingo, que após o resultado do paredão, né, de mostrar quem estava nos paredões, ele começando a chorar. Confesso que depois que eu fui entender qual que era o motivo do choro dele, Conta pra gente, Renato, porque eu não entendi também, não. O choro dele foi quando saiu que a Isabelle e as outras pessoas estavam no paredão e ele, pelo que a internet estava falando, é que ele tinha esquecido que a Vanessa estava disponível para poder votar. Mas já resgataram ele lembrando e ele sabia sim, ele quis votar na Isabelle. Então, aí já é a continuação da história que eu já não sabia, mas até então, que foi um choro que eu tô assim, gente, mas por que esse garoto tá chorando? Que, sei, eu fiquei sem entender completamente a atitude dele. E depois ele foi pra cima do Davi, culpando o Davi por a Isabelle estar no paredão. Sendo que ele votou nela. Ele votou nela. É bom frisar muito isso, Não adianta, o Davi é culpado de tudo, até mesmo do erro dos outros. Eu errei e a culpa é do Davi. A culpa é sua, ela tá no paredão por culpa sua. Então, é uma estratégia que eu acho que também ele errou completamente de trazer isso para debate, de culpabilizar o Davi, que além do fortalece o Davi, ainda mais que a gente sabe que a responsabilidade não foi dele, que não foi ele que... porque o Davi tava imune, nós vamos votar na Isabelle. Não, eu não acredito nisso não, gente. Votou porque quis votar, sabe? Não é porque Não, é isso. E ele contribuiu para essa situação toda, e ele é uma das pessoas que sempre está em cima da Isabelle, falando mal do Davi, tentando separar esses dois, né? Acabar com essa relação entre os dois. Tivemos a Lady L também nessa última madrugada na treta com o Juninho e a Lani mais uma vez. Que a Lani, quando ela vai envolver em treta, ela muda até a voz, aquela maravilhosa, voz de solta dela. É uma coisa meio Jaspion, que daí, né, há uma transformação do Power Ranger, né? Power Ranger, morfando, né? Virou outra pessoa. Virou tipo Megazord, né, que fala. É tipo o Temer naquele discurso, que a voz dele mudou, na hora que ele engasgou, é quase aquilo. E eu prefiro a Lani... doida, a Lani brigando, porque aquela vozinha dela é uma coisa que me faz pensar, assim, até que eu quero que ela saia logo, porque aquele personagem de boa moça, de delicada... Mas eu adoro isso, o médico e o monstro. Adoro a pessoa, o médico e o monstro, porque é ali na televisão o que boa parte das pessoas são na vida real. E a gente ver essa transformação ali, ao vivo, é muito interessante. Para quem gosta de realmente espiar a vida dos outros, o legal é espiar essa transformação acontecer em coisa de 5 segundos. Uhum. É impressionante. E o barraco foi maravilhoso, eu achei gente? Muito bom. Ela não esperou nem 10 segundos para tirar satisfação. Aproveitou que a TV ainda estava mostrando, né? Exatamente. E assim, pra mim, menção honrosa pra Lady Ellen, porque assim, todos os trechos em que ela entrou, ela com o cinto na mão, eu achei ela assim, fantástica. E eu entendo, tipo assim, a questão das duas, eu entendo, de certa forma, o lado de todo mundo nessa treta. Porque, de fato, o Juninho é uma pessoa que tá solteira, e aí já puxa pra outra treta, que foi a do Juninho e do Bin Laden, né? Porque o Bin Laden deu em cima de várias mulheres na casa, até conseguir pegar a Giovanna.
Mas o Bin Laden não tinha tido um enredo com nenhuma delas, como o Juninho estava tendo com a Lady Ellen, né? E aí o Juninho ficou tratando como se a Lady Ellen estivesse dando em cima dele e ele não. Aí é que está o machismo, não a questão do... são pessoas solteiras, podem pegar quem quiserem, podem flertar com quem quiserem. A questão é ele colocar como se ele fosse ali uma vítima. Né? Que é ela que foi em cima dele, que ela que é toda responsável por essa confusão que aconteceu. Como a Alane também, né? Que ele falou, você veio rebolando. Ela falou, mas eu posso rebolar, né? Exatamente. Por que eu não posso rebolar? Eu acho que é bem o padrão de ação de vários homens, né? Quando eles recebem o toco, mas você me demonstrou que você queria. Como que você vai falar que você não quer agora? É um discurso que a gente já conhece aqui fora também, né? Você viu ele falando assim, entre eu e Lady Ellen rolou somente um beijinho aqui no canto, que foi ela quem me deu. Assim, gente, eu espero que ele saia assim com bastante rejeição, porque ele foi muito, muito, muito machista nessa madrugada, assim, foi bem feio. Ele acabou provando o próprio veneno, né, acredito, porque ele tem uma postura dentro da casa, até mesmo levando em consideração o grupo que ele participou, que tinha o Nizam, tinha até o Vinícius, né, que foi eliminado. Então ele acaba ali, teve muitas atitudes dele também que realmente eu não gostei. Mas sendo bem sincero, se eu pudesse, nesse paredão, eu eliminaria 2 pessoas. Ele e a Alane, porque... E eu acho que a questão dessa treta é como ele é machista, porque era uma coisa muito fácil de se justificar. Era só se falar assim, ela não me quis. Eu fui tentar outra, eu sou solteiro. Era basicamente falar isso, sabe? Exatamente. Por isso que eu digo que eu entendo o lado. Esse é o enredo do Bin Laden. Por isso que eu digo que eu entendo o lado, porque, tipo assim, se ele tivesse justificado assim, ela não me quis, eu tentei outra, tava ok, sabe? Elas não teria aquela discussão, embora tenha sido muito boa, mas ele tava com uma coisa fácil ali. Mas aí ele foi querer levar pra esse lado, e aí a Lady Ellen soltou um apelido que eu não posso reproduzir aqui, mas que foi fantástico. Muito. Foi muito bom. É só pesquisar na internet, tá, gente? Gente, vale a pena rever esse trecho, porque assim, foi fantástico.